Bom dia para vocês, alunos aí do 8º ano. Nós vamos estudar agora, nesse momento, filosofia, tá? Nós vamos estudar filosofia. Aí eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? Nós já começamos no capítulo 10 e eu vou ver uma parte do capítulo 10 com vocês sobre a reflexão, ok? Vamos todos para a página 54. Vou dar uma ajudada aí para vocês aí na página 54, tá? Na página 54 tem um texto sobre reflexão. E fala assim, na página 54, na parte de reflexão, ok? Diz assim, na sociedade contemporânea, que é a sociedade que a gente vive, tá? Que propaga o supérfluo e gera o desperdício, valores como felicidade e beleza são mercantilizados, né? Então as pessoas acham que é muito importante comprar e gastar e, sabe, beleza, ter as coisas, tornou-se uma coisa muito importante. O mito da beleza e da felicidade ajuda realmente a criar padrões, né? A mídia traz esses padrões, né, de comportamento, padrões de beleza, aos quais as pessoas são motivadas a se ajustar, né? Porque quer seguir aquilo que está na mídia, colaborando para o aquecimento da economia, né? Quer dizer, quanto mais compra, mais dinheiro os empresários ganham também, ok? E interessante que hoje em dia é bem isso que está aqui no texto. Os indivíduos são valorizados pela sua capacidade de se manter no padrão estabelecido socialmente. Então existe um padrão nas mídias aí na sociedade. E parece que tem que seguir, porque se não seguir parece que você está fora. Mais ou menos assim que funciona, né? E aí, vamos ver mais uma coisa aqui na página 54. Tá aqui. Você conhece o mito do Narciso, que originou o termo narcisista? Né? Vocês já devem ter ouvido falar desse termo aí, ó, do narcisista. Então é assim. Esse mito surgiu lá na Grécia, naquelas histórias mitológicas, né? Com o objetivo de atrair a atenção dos jovens que contemplavam a si mesmos, levando-os à má sorte. Então surgiu porque muitos jovens se adoravam, se achavam o máximo, né? Então, segundo a mitologia, Narciso era filho da ninfa Liríope e o deus fluvial Céfiso, e era um jovem de beleza tão extraordinária que incomodava os deuses. Olha só essa história. Quando criança, sua mãe o levou a Tirésias, um grande adivinho, e ouviu dele a profecia de que Narciso estava condenado a não ver sua própria imagem, pois, se ele visse a sua própria imagem, ele morreria de encantamento por si mesmo. Olha só, então quando ele era uma criança bem pequena, a mãe dele levou lá no adivinho, o adivinho falou assim, nossa, ele não vai poder ver a imagem dele, porque se ele ver a imagem dele, ele vai se apaixonar por si mesmo, ele vai se perder, né? Vai ficar encantado consigo mesmo, de tanto que era bonito esse Narciso. O tempo passou e ele se tornou um jovem ainda mais belo, arrogante e vaidoso. Quantas pessoas a gente não vê que são assim, né? Arrogantes, vaidosas, né? De suas qualidades, porque é bela, porque tem dinheiro, porque tem tudo que aparece nas mídias, né? Popular, desprezando todas as ninfas e jovens que se apaixonavam por sua beleza. Então ele desprezava. Estava pouco se lixando para as pessoas, para o sentimento das pessoas. Entre as apaixonadas por Narciso estava a ninfa chamada Eco. E eco tem tudo a ver com aquele eco, quando você grita num lugar fechado, abafado e faz aquele eco da sua voz. Que condenada por Hera não podia mais falar. Então a ninfa Ero, ela não podia falar. Limitando-se a repetir os últimos sons das palavras, né, que ela ouvia palavras de alguém, ela repetia sempre as últimas palavras. Certo dia, Eco observava Narciso a uma certa distância, e ele, sentindo a sua presença, né, que ele viu a presença dela por ali, mesmo sem a ver, perguntou, quem está aí? Eco respondeu repetindo a voz de Narciso, né, as últimas palavras, a frase, né, e ele se deixou seduzir pela bela voz, que na verdade era a sua própria voz. Então ela repetia a voz dele, né? Quando Narciso compreendeu o que se passava, ele rejeitou a Eco quando ele percebeu que ela só estava repetindo as últimas palavras das frases dele. E ele simplesmente rejeitou ela friamente, né? E
Deixa eu ver o que mais que fala aqui da história. É bem interessante essa história. Foi dessa história do Narciso que saiu essa palavra narcisista. Triste, a ninfa se isolou, definhou e, em uma imensa solidão, morreu. Revoltadas com a insensibilidade do jovem, as outras ninfas pediram vingança à deusa da vingança, Nêmesis, que durante uma caçada induziu Narciso a ir até um lago. Quando ele observou a sua imagem refletida nas águas, a profecia se cumpriu. E ele ficou enfeitiçado, admirando a própria imagem até a sua morte, desgostoso com a impossibilidade de consumar a sua paixão por si mesmo. Tem até uma ilustração aqui na página 54, isso é uma mitologia da história grega, mas dizem que daí que saiu essa palavra narcisista, né, que é aquela pessoa que se ama a si mesma até exageradamente. Olha só, prestem atenção aqui, na página 55, tem várias atividades aqui que são para vocês fazerem. Então, eu vou dar uma orientação para vocês aqui. A número 1. É possível inferir que a cultura capitalista gera narcisos? Pessoas voltadas inteiramente para si mesmo? Por quê? Com certeza, nessa cultura capitalista que a gente vive, com certeza gera muitos narcisos. Pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que têm celulares super modernos, que quer seguir todo mundo aí das mídias, que quer imitar os blogueiros. Existe sim essas pessoas, né? E acabam sendo voltadas inteiramente para si mesmas, esquecendo que existem pessoas ao redor, pessoas que precisam da atenção, pessoas que precisam de amor, e a pessoa fica muito focada nela mesma, na sua beleza, em seguir a mídia, em seguir tal blogueiro, tal blogueira, é mais ou menos assim, né? E por quê? Então, vocês respondem aí, fazem as respostas de vocês, eu tô dando só uma orientação aqui para vocês, tá? Olha só, a número 2. De que modo os jovens passam a viver em função da própria imagem? Os jovens, eles passam sim a viver em função da própria imagem quando aquela coisa de vaidade é muito forte. Quando aquela coisa, não, meu colega tem aquele celular moderno, eu não quero ficar para trás, eu também quero ter um celular moderno, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, meu cabelo tem que estar arrumado, eu tenho que estar com uma camisa super bonita, nossa, tem que estar com batom assim de última moda. Isso parece ser uma coisa muito importante, né? Mais importante do que você ter saúde, viver em paz, ter o seu tempo com a família, o seu tempo com os amigos, né? Então, os jovens passam sim a viver em função da própria imagem quando eles querem seguir as imagens que a mídia apresenta, né? Na 3. Na sua opinião, em uma sociedade regida pelo sucesso a todo custo, a necessidade de sempre provar que é capaz pode desencadear angústia e desespero? Justifica sua resposta. Realmente, a nossa sociedade hoje é regida pelo sucesso, pelo poder, pela popularidade, né? E lógico que tudo isso tem um custo, isso custa dinheiro, né? E a necessidade de sempre provar que é capaz de desencadear angústia e desespero pode desencadear sim. Porque às vezes você fica naquela coisa assim, não, eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que, né, aparecer, eu tenho que, né, me firmar. E aí, quando não dá certo, acaba ficando angustiado e desesperado, né? Então, assim, é uma pergunta muito interessante essa. Na sua opinião, em uma sociedade regida pelo sucesso a todo custo, a necessidade de sempre provar que é capaz pode desencadear angústia e desespero? Pode, né? Porque nem tudo dá certo na vida. Se a gente for viver pelas mídias, se a gente for seguir esses blogueiros, se a gente for querer tudo que a mídia apresenta, que a sociedade apresenta, gente, primeiro que não se tem dinheiro para tudo isso, né? E primeiro que precisa de muito tempo para tudo isso. A gente precisa viver uma vida mais humilde, a gente precisa realmente viver uma vida mais simples, ok? Olha só, a 4. Qual o posicionamento os jovens podem ter em relação a essas pressões para o consumo e para uma vida marcada pelo supérfluo que a publicidade faz parecer imprescindível? Toda propaganda, todas as publicidades na mídia, na TV, né, posta os produtos e parece que aquilo ali é muito importante, parece que se a gente não tem aquilo, parece que vai fazer falta, mas é isso que a propaganda faz. A propaganda faz justamente isso em nós. E você precisa ser muito equilibrado, tipo assim, nossa, eu não preciso disso. Porque a propaganda hoje, ela contagia, ela hipnotiza as pessoas, e as pessoas acabam, sim, achando que tudo aquilo é imprescindível, que ela precisa mesmo daquilo, sendo que na realidade não
precisa, ok? Então, infelizmente, os jovens precisavam se posicionar mais firme com relação a todas essas propagandas. A número 5 diz assim: como criar relações mais humanas, realistas e afetivas, em substituição às relações superficiais estimuladas pela sociedade? É só você dizer não para as mídias, é só você dizer não para esse povo blogueiro, é só você dizer não para as coisas que as propagandas, né? E criar mais relações de amizades mais profundas, tá conversando outras coisas, né? Tá vivendo uma vida mais afetiva com as pessoas ao seu redor, porque tudo que a mídia apresenta, tudo que a propaganda apresenta é para bombardear a gente mesmo. E a gente precisa ser muito forte para dizer não a essas coisas. Ah, quer dizer que eu quero andar com aquela turma, então eu tenho que ter tudo que eles têm, porque eles são super populares, mas isso vai custar o quê? Vai custar dinheiro, vai custar estresse, né? Você precisa estar com eles, você precisa estar com pessoas honestas, com pessoas sinceras, com amigos legais, que não se preocupam com isso, tá? Vamos lá para número 6. A número 6 diz, está na página 55 essas questões. De que forma é possível manter uma relação saudável com os objetos sem se prender a um círculo de consumo? Lógico, tem objetos que a gente precisa, tem objetos que são necessários, né? Mas não assim, nossa, eu troquei meu celular depois de um bom tempo, troquei ele o ano passado, estava no celular antigo, falei assim, não preciso. Hoje eu vejo que é muito importante, mas já falaram para mim assim, né? Não podia trocar o celular, não podia trocar, meu celular é novinho, meu celular é um celular moderno, eu não preciso estar com esses iPhone, com esses tablets, não preciso, eu tenho que estar feliz com aquilo que eu tenho. Tá sendo super necessário para mim. Eu não tenho que ficar com coisas de última geração, porque meus colegas tudo têm, porque as propagandas postam que faz isso, faz aquilo. Precisamos amar e gostar daquilo que a gente tem. A gente não precisa ter sempre algo a mais. Nós não precisamos disso. Por isso que está perguntando de que forma é possível manter uma relação saudável com os objetos. Desde que você veja nos objetos aquilo que realmente é necessário para você, né? Calçado, roupa, objetos eletrônicos, todas essas coisas que a gente tem, né, na nossa vida, aquilo que realmente é importante, é realmente necessário. Eu consigo ter esses objetos, né, como uma coisa necessária, uma coisa de muita utilidade, não como uma coisa de supérfluo, uma coisa que amanhã depois eu quero trocar, já quero ter o melhor, né? Então precisa prestar atenção nessa questão, tá? Então, assim, eu dei várias dicas aqui pra vocês, ok? Né? De como vocês podem estar respondendo isso aqui, mas leia o texto aí da página 54. De novo, essa história do Narciso, essa história da reflexão. Leia as questões com bastante atenção, né? Porque aí vocês conseguem responder, ok? Direitinho. Então, a aula programada dessa semana é justamente esse texto e essas questões aí que eu passei para vocês, tá? Então, sempre é bom estar lendo essas páginas aí que eu pedi para vocês. É a página 54, vou até voltar aqui no meu livro, e a página 55. Essas questões são questões importantes para a gente até estar se analisando se a gente está se deixando levar muito pela mídia, pela propaganda, por aquele colega, aquela amiga que é muito popular, aí você quer estar junto. Gente, o que é importante? O importante é a honestidade, o importante é a sinceridade, o importante é você ter aquilo que você precisa, não precisa ser o melhor de todos, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir se segurar diante dessa sociedade aí de consumo, diante dessa mídia, né, que passa tanta coisa, bombardeia a gente com tanta propaganda. E as propagandas, né, são propagandas que elas foram feitas justamente para te convencer de que aquilo é muito importante você ter, que se você não tiver aquilo, você vai estar assim, tipo assim, nossa, você está fora da casinha. É mais ou menos assim que o pessoal que mexe com as propagandas, eles trabalham essas propagandas com certeza com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então a gente precisa ser bem forte, né? E pensar assim, eu só preciso do necessário.
Eu preciso do necessário para ser feliz. E o mais importante para ser feliz é você respeitar e você amar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas realmente sinceras que estão ao seu redor. Isso vale a pena. As pessoas que se preocupam com você, as pessoas que realmente te passam coisas boas, ok? Então até mais para vocês, até a próxima aula. Tchau!